Procurando uma explicação para o trabalho de Newton, Teoria dos Fluxos, de 1666, nós podemos dizer que um trabalho publicado em 1659, o trabalho de Ruth, pode mostrar, de uma certa forma bem pragmática, como Newton teria obtido aqueles expoentes, aqueles coeficientes que ele multiplica, os monômios, para obter aquilo que ele chamou de primeiro fluxo, ou o que nós chamamos de primeira derivada. O trabalho está publicado em 1659 como o Teorema de Van Ruden e foi publicado pelo Van Schoten. Está no apêndice, se não me falha a memória, está na última folhinha do livro. E lá nós encontramos um trabalho de Ruth, onde ele pega uma estrutura polinomial e multiplica por progressões aritméticas, onde ele estudava raízes duplas, baseado no trabalho de René Descartes. Não é à toa que o livro chama-se Geometria a Renato Descartes, publicado em 1659. E o Schoten publica como apêndice o trabalho de Ruth. Então veja o que o Ruth fez. Dado esse polinômio do tipo A0, x elevado a 0, A1, x elevado a 1, A2, x elevado a 2, A3, x elevado a 3, e assim sucessivamente, lógico que isso aí é escrito a partir de 1637, com as notações de expoente de René Descartes. Rude faz o seguinte: ele multiplica o primeiro termo por 0, o segundo termo por 1, já que o expoente aqui é 1, aqui 2 e aqui 3. Uma progressão tipicamente aritmética de razão 1. E o que acontece na medida que ele multiplica por esses números? O primeiro termo aqui é simplesmente 0. Assim, eu colocando x em evidência, esse termo aqui fica 1 vezes A1. Esse segundo termo aqui fica A2 vezes x, já que o x está colocado em evidência. 3 a 3, x ao quadrado. Diz, de novo, x está colocado em evidência. E 4 a 4, x ao cubo, x em evidência, e assim sucessivamente. Portanto, se nós observarmos esse resultado obtido, isso que Newton chama de fluxo, e ele representa por y ponto dividido por x ponto. Assim, o y asterisco de Ruth, que é multiplicado por essa progressão aritmética de razão 1, dividido por x, é exatamente o que Newton chama de fluxo, que explica aqueles coeficientes que ele multiplica os monômios. Sendo assim, eu pego y ponto, y asterisco, está aqui, né, que está escrito exatamente nessa posição, está aqui y asterisco, e divido os dois lados por x, y asterisco dividido por x, aqui 0 dividido por x, 1 dividido por x, 2 dividido por x, 3 dividido por x. Salvo de você colocar aqui um x ponto, x ponto, x ponto, x ponto e passar dividindo, é exatamente o que o Newton escreve no trabalho de 1666. Portanto, se esse trabalho foi publicado em 1659, no mínimo, isto aqui está compreendido entre 1637 e 1659. É bem anterior ao trabalho, à carta, ao texto de 1666 de Newton. De uma certa forma, é uma possibilidade de explicar como Newton obteve aquilo que ele chama de primeiro fluxo do ponto de vista eminentemente algébrico, salvo interpretações cinemáticas que ele fazia em termos de velocidade e função de espaço, ou seja, espaço-tempo percorrido pelos corpos, já que o trabalho dos fluxos era orientado em termos da sua física, da física newtoniana. Obrigado.